Fala pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Decidi entrar alguns minutinhos antes para ir testando conexão de áudio, de vídeo, tá? E aí vocês vão me sinalizando como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Tudo tranquilo por enquanto? Por favor, me dê um feedback aí no chat, tá? Boa noite Ana Paula, Débora, Érica, Rodrigo, sejam todos bem-vindos, tá? Grande Fábio, boa noite. Pessoal, áudio e vídeo tá tranquilo para vocês aí? Todo mundo dá um legal aí, sinaliza, ok? Perfeito. Então vamos lá, vamos começar, tá? Vamos falar de um tema bem conhecido aí na área de alimentos, tá? São duas ferramentas, dois programas de qualidade muito conhecidos, tá? A gente vai falar um pouco da estrutura que eles trazem, né, dentro de uma indústria ou de um estabelecimento de alimentos, tá? O nosso tempo no Instagram é muito curto, é sempre limitado às lives a 1 hora, tá? Então eu quero acertar com vocês o seguinte, tá? Se a nossa live encerrar o tempo de 1 hora e eu não tiver concluído todo o conteúdo, eu retomo na live novamente e vocês entram novamente para a gente concluir, nem que seja a mensagem final de despedida aí, agradecendo a presença de vocês, tá bom? Então vamos inicialmente combinar assim. Um outro ponto que eu queria acertar com vocês aqui é o seguinte: como o tempo é muito curto e a gente vai tentar espremer, né, o conteúdo nessa 1 hora, eu queria que as perguntas ficassem para o final, tá? Vocês podem ir tirando alguma dúvida, fazendo alguma pergunta ao longo da live, tá? Mas eu vou tentar responder no final, deixando aí reservado uns 5 minutinhos para as respostas às dúvidas, se houverem, tá? E aí no final eu queria dar um recado para vocês, lógico, dar o meu agradecimento e me despedir de vocês. Acho que esses momentos são cada vez mais importantes, né? Todas as lives, né, que eu tenho feito ultimamente, eu tenho reforçado muito isso. A gente vive dias aí bastante diferentes do que a gente habitualmente viveu, né, a nossa vida toda. Para a gente é uma novidade muito grande, então quanto mais momentos virtuais a gente tiver, acho que melhor, e a tendência hoje, seja do mercado profissional ou até mesmo do lado pessoal, é essa, né? A gente se falar de forma virtual, né? Então fico muito agradecido aí com a presença de todos que entraram na live para participar, tá? E aí também alinhando aqui as expectativas, eu sempre gosto previamente de alinhar as expectativas, então vamos alinhar as expectativas dessa live, tá? Eu trouxe, como eu falei agora há pouco, 2 temas muito conhecidos aí dentro da área de alimentos, seja indústria ou qualquer tipo de estabelecimento de alimentos ou bebidas, né? Em 1 hora não se consegue, eu não vou dar um treinamento aqui para vocês de BPF e de APPCC, né, por 2 motivos. Primeiro, em 1 hora não se consegue dar um treinamento completo de BPF e de APPCC, né? E segundo, a intenção não é essa, né? Acredito que boa parte de vocês aí, profissionais da área de alimentos, já fizeram treinamento de BPF e de APPCC, né, que são ferramentas iniciais aí dentro dos estabelecimentos de alimentos, tá? Mas a intenção é trazer algo diferente, algo que eu acredito, pelo que eu conheço, que poucos ou nenhum curso de BPF ou de APPCC que vocês tenham feito tenha apresentado para vocês, que é a aplicação prática dessas ferramentas, né? E aí pode ser ou deve ser uma dúvida muito recorrente aí de quem está em processo de formação em qualquer curso dentro da área de alimentos, né? Eu estou fazendo um curso relacionado à área de alimentos e fiz cursos aí de BPF e de APPCC, tá? Mas eu não sei como é que se implementa na prática, porque eu nunca tive a vivência. Pode ser a dúvida de profissionais recém-formados, tá? Acabei de me formar, estou ingressando no mercado de trabalho, eu estou em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, tenho o conhecimento teórico ali do BPF, né, e do APPCC, mas não sei como aplicar na prática, não sei
onde o sapato aperta, onde é que pega mais dentro de um estabelecimento de alimentos, o que é mais exigido pelos órgãos de inspeção sanitária, né? O que é que eu preciso focar mais para ter uma maior eficiência do meu programa de BPF ou do meu APPCC. Eu acredito que os cursos não passam isso, né? E até mesmo para profissionais que já estão dentro do mercado de trabalho, tá? Que já aplicam boas práticas de fabricação, já desenvolvem manuais, procedimentos, fazem auditorias internas, né? Ou auditam outros processos, enfim, e de APPCC também, mas que querem aí estender o seu conhecimento ou ouvir um outro profissional da área para ver se tem uma visão diferente, né? Se de repente o profissional que está passando o conhecimento tem uma visão diferente da que você tem, que você pode absorver mais alguma coisa, né? Então eu acredito que é um público bastante vasto, né? que eu vou falar hoje, né? Tanto para profissionais que estão em processo de formação, profissionais que acabaram de se formar, profissionais que já estão no mercado de trabalho, profissionais que atuam em indústrias de alimentos, profissionais que atuam em estabelecimentos de alimentos ou até profissionais que são donos do seu próprio negócio e querem entender aí um pouco mais sobre legislação aplicada a alimentos, sobre normas relacionadas a alimentos e os programas de qualidade que podem melhorar a qualidade dos seus processos e, consequentemente, dos seus produtos, tá? Então, a ideia principal aqui, gente, entendendo que o nosso tempo é bem limitado, é trazer a parte prática do negócio, tá? Então vamos lá, vamos começar. Acho que a gente já está com um público aí bom aí de 41 pessoas, né? Então vamos lá. Valeu, Jaimão. Bom te ver aqui, cara. Um abraço. Eu trouxe o recurso da live pelo Instagram. Você tem algumas limitações de você não poder compartilhar a tela de apresentar um material, por exemplo, né? Então eu tentei me virar aqui um pouco. E aí eu costumo sempre, nos treinamentos, nas consultorias que eu presto serviço em empresas, mostrar essa imagem. Tá? Essa imagem, para mim, é uma pirâmide que simboliza, né, a hierarquia, digamos assim, do teu negócio relacionado à segurança de alimentos e ao sistema de gestão da tua qualidade dentro da tua empresa, da empresa que você presta serviço. Tá? Então eu entendo, né, isso aqui não é uma figura minha, né, muitas pessoas mostram e apresentam em treinamentos, então não é uma criação minha. Você tem na base ali o programa que a gente pode chamar de mais básico, geralmente é assim que essa pirâmide é apresentada. Boas práticas de fabricação, que é o BPF. Tá? Aí você tem o APPCC, logo em cima dessa base dessa pirâmide, tá? Que é o programa de análise de perigos e pontos críticos de controle. Tá? Depois que você constrói essa base da tua pirâmide e que você implementa esse próximo alicerce, aí você tem normas de SGSA. Aí, Alexandre, eu não consigo inverter a câmera, tá? Porque eu estou fazendo a live através da selfie câmera do celular. Então, vai dar para... Vamos tentar entender assim mesmo, tá? A não ser que eu estivesse impresso com as letras inversas. Aí você tem acima do BPF, quando você fez essa base, tá? E do APPCC, você tem as normas aí de SGSA, uma ISO 22000, uma FS-SC 22000, ou uma BRC, enfim. Majoritariamente a esses programas, você tem que ter, lógico, né, o motivo da sobrevivência da empresa, né, onde ela quer chegar, que é a visão e a missão, que, lógico, quando você tem um sistema de gestão de segurança de alimentos bem implementado, funcionando bem, ele tem que estar alinhado com isso daqui. Né? E aí eu poderia até incluir aqui também, junto da missão e visão, a política da empresa, tá? Que é a diretriz master acima de qualquer programa, seja de qualidade, de segurança de alimentos, segurança do trabalho, enfim. E acima de tudo isso, no topo da tua pirâmide aqui, os teus clientes, tá? Eu posso tirar os comentários sim, tá? Mas eu estou deixando aberto para o pessoal fazer as perguntas, a não ser que eu coloque no final, abra o comentário no final, tá? E aí você tem no topo da pirâmide teus clientes, tá? Que eles são a razão do funcionamento da tua empresa, lógico, né? Então, eu costumo mostrar muito essa imagem aqui nos treinamentos, tá? E aí eu fiz uma adaptação, que aí eu acho que eu posso dizer que é minha, né? Até então não vi em nenhum outro treinamento, nenhum outro profissional apresentando, né? Pode ser que eu esteja enganado. Essa mesma pirâmide aqui, só que incluindo lá abaixo da boas práticas de fabricação, o nosso velho e conhecido
programa 5S, tá? Aí, pessoal, quem quiser receber esse material depois em formato de apresentação, eu vou disponibilizar em um grupo que eu tenho, um grupo VIP, né? Um grupo VIP do Telegram. Quem não tem o Telegram pode baixar. E você pode entrar no grupo através do link que tem na minha bio do Instagram, tá? Lá eu compartilho muitos conteúdos que podem ser os mesmos que eu compartilho aqui, mas como é um grupo VIP privado, geralmente eu compartilho mais conteúdos do que eu compartilho no Insta e no YouTube, né? Então você pode de repente ter acesso a um conteúdo que eu não compartilhei aqui. E lá eu vou disponibilizar esse material aqui em formato de apresentação, tá bom? E aí eu incluo aqui embaixo na base o 5S. Por que eu incluo o 5S, tá, gente? Porque eu acredito fortemente que o 5S é a base, sim, para qualquer programa de qualidade. Lógico, como eu vou reforçar mais lá na frente, tá? Que ele não pode ser confundido com o BPF, né? Então, o 5S, dentro da filosofia dele, dentro dos 5 sensos lá, né, que derivam das palavras lá japonesas, ele tem sensos que nos remetem ao que o BPF, o que as boas práticas de fabricação exigem que as empresas cumpram. Mas o 5S não é legislação. Ele é um programa educacional. Por isso que eu acredito fortemente nele como uma base para você estruturar tudo, né? Porque para você ter uma boas práticas de fabricação funcionando, você precisa trabalhar muito a parte de conscientização e eu acredito até que principalmente sensibilização das pessoas. E se você não tiver pessoas educadas do ponto de vista higiênico, né, você não consegue avançar com isso. Então eu acredito que antes do BPF é interessante que você tenha um 5S implementado. Ah, Juliana, mas eu não conheço o 5S. Busca conhecer, nem que seja através de pesquisa, de informação na internet. Hoje é bem vasto para você pesquisar, né, ou fazer cursos até, mas eu entendo que ele é a base total, tá? Pessoal, tem a Elisandra que está falando que não está conseguindo escutar. Alguém mais está com esse problema do áudio? Só para eu entender se é algo pontual ou se é geral. Aí, por favor, me dê o feedback, tá bom? O áudio está ok para todo mundo ou é só uma situação pontual? Tá, vamos seguir em frente aqui, tá? Então, trazendo essas duas imagens para vocês, aí a gente vai entrar de fato agora falando sobre essas duas ferramentas e principalmente a aplicação prática delas, tá? Então vamos lá. Eu não quero ser tão repetitivo, né, partindo do pressuposto que grande parte de vocês aí já entende o que é boas práticas de fabricação, já entende o que é uma PPCC, já fizeram cursos ou já até já aplicam, tá? Mas alguns trechos a gente vai ter que repetir até para a gente entender o contexto do negócio e aprofundar na parte realmente prática, tá? Então o áudio está ok para a maioria do pessoal, tá? Então o BPF, né, é lei, é legislação aqui no nosso país, né? Então você tem legislações aí específicas, vou dar uma colada rápida aqui, afinal a legislação ao pé da letra você não entende porque são muitas, tá? Então você tem inicialmente a portaria 1428 de 1993, foi a primeira legislação vinculada a boas práticas de fabricação, que dá diretrizes para os estabelecimentos implantarem o BPF dentro das áreas de alimentos, tá? Depois dessa portaria, você teve a portaria 326 aí, 4 anos após, 1997, que ela se baseia nos princípios do Códex Alimentários, né? Códex Alimentários, eu já falei aqui em um outro conteúdo que eu divulguei nas redes sociais, tá? É um órgão internacional, né, que teve origem aí com a OMS e a FAO, que criaram ele, tá? E ele cria princípios higiênicos sanitários para serem implementados em estabelecimentos de alimentos. E não é legislação, né? São diretrizes internacionais sobre higiene, né, higiene e princípios higiênicos sanitários dentro de estabelecimentos de alimentos, tá? E aí, em 1997, o Ministério da Saúde estabeleceu a portaria 326 baseada nos princípios do Códex, tá? Então estabeleceu esses requisitos aí higiênicos sanitários para as indústrias de alimentos. Em 2002, foi publicada a RDC 275, que complementa essa portaria 326 e ela dá, de forma prática, como as indústrias têm que implementar, né, as boas práticas de fabricação, dando diretrizes de um manual de boas práticas que as empresas precisam implementar, precisam elaborar, tá?
e de procedimentos operacionais padrão de todas as principais atividades relacionadas aí a uma condição que as empresas precisam, né, garantir higiênico-sanitárias. Tá? A primeira legislação de BPF, repetindo aí, foi a portaria 1428 de 1993, tá, Verônica? Então ela traz aí, ela estabelece diretrizes para os estabelecimentos, para o estabelecimento do BPF na área de alimentos, tá? Porque o BPF ele não é exclusivo da área de alimentos, né? Então o BPF também é aplicado nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias de cosmético. Então essa legislação trouxe inicialmente a aplicação do BPF aí para a área de alimentos, tá? Aí em 2097, portaria 326, 2002, RDC 275, que é aquela que fala sobre o manual de BPF, sobre os procedimentos operacionais padrão, e dá um checklist, que é o checklist que geralmente a vigilância sanitária aplica nas indústrias ou nos estabelecimentos de alimentos, aí, processadores de alimentos, para verificar o grau de atendimento à legislação estabelecida pela vigilância sanitária. Tá? Então, RDC 275, você tem diretrizes do manual, você tem procedimentos operacionais padrão, quais tem que ser, e você tem o checklist para inspeção. Tá? E aí a gente pode acrescentar também, né, para quem é da área de serviços de alimentação, né, ou trabalha nesse nicho, né, a RDC 216 de 2004, que trata aí do regulamento técnico de boas práticas de fabricação para serviços de alimentação. Boas práticas para os serviços de alimentação, perdão. Que é como se fosse a mescla da 326 com a RDC 275, mas lógico, direcionada aos serviços de alimentação, respeitando as suas especificidades. Né? Então, por exemplo, lá tem diretrizes para você inspecionar, verificar, né, e os estabelecimentos garantirem como é que está a condição do alimento sendo preparado, como é que está a temperatura do alimento sendo servido, porque o alimento fora de uma temperatura padrão pode ser risco de contaminação de alimentos. Né? Então, tem tudo isso. Deixa eu ver aqui um comentário sobre travamento da conexão, né? Então, para a maioria eu estou vendo que está normal, então deve ser algo pontual. Quem está com esse problema de travar tem que checar a rede, a internet, como aí o Léo falou. Obrigado, Léo. Então, beleza, gente? Essa é toda a legislação que envolve aí boas práticas de fabricação, tá? A gente tem casos aí de escândalos bem recentes envolvendo fiscalizações sanitárias, tá? Então, estou contextualizando aqui por que BPF é uma legislação e qual o seu grau de importância. Tá? Então, a gente teve aí, por exemplo, nos últimos 5 anos, 3 que eu elenquei aqui, lógico que pode ter tido mais, mas na minha visão tiveram mais repercussão. Tá? A gente teve um pouco mais antigo aí, em 2015, né, uma operação deflagrada aí pela Polícia Federal chamada Hora do Lanche, que verificava a questão de fraudes em merenda escolar no estado do Ceará, numa cidade chamada Russas. Tá? Então, envolve a questão de inspeção aí de boas práticas de fabricação pelos órgãos, né, que fazem isso, que é a vigilância sanitária. No ano seguinte, 2016, a gente teve a Operação Pão na Chapa, né, no Rio de Janeiro. Tá? Essa foi uma operação também deflagrada pela Polícia Federal, com apoio aí da vigilância sanitária, lógico, eles que fazem a inspeção sanitária nos estabelecimentos. Ela foi chamada Pão na Chapa porque envolvia várias padarias. Tá? Vários produtos foram recolhidos dessa padaria, porque eram produtos impróprios para comercialização e até para o consumo, e foram encontradas condições assim, deploráveis, né, de boas práticas de fabricação. Né? Então, muito estabelecimento com gotejamento sobre os produtos, né? O forro dos estabelecimentos cheio de lodo que apresentava que tinha infiltração que não era corrigido, muita sujeira no chão, muito alimento sendo estocado fora da temperatura adequada para que eles fossem preservados. Então, muitos produtos foram recolhidos e alguns estabelecimentos foram até fechados. Tá? E, por fim, trazendo aí 3 desses grandes, né, momentos aí em que houve fiscalização de BPF, a gente teve, talvez a mais conhecida, até porque está mais fresca aí na nossa cabeça, é mais recente, a Operação Carne Fraca de 2017. Né? E aí foi visto a comercialização de carne estragada, de produto com data de validade alterada, produto sendo fraudado até com papelão dentro. Né? E ela envolvia 2 grandes empresas aí da área de carnes, né? Envolvia a BRF, né, e a JBS, que inclusive houve
pessoas do alto escalão que foram até presos, né? Diretores, gerentes, enfim. Né? Ok? Só para contextualizá-los. Tá? O BPF, né, a Boas Práticas de Fabricação, como grande parte de vocês, se não todos, devem ter visto aí nos treinamentos ou dentro das empresas para a qual vocês prestam serviço, né, ele é construído a partir de quê? Do que determina a SRDC 275, por isso que ela é a que fica mais fresca na nossa cabeça, que dá a diretriz do manual de BPF que você tem que elaborar, tá? E dos 8 procedimentos operacionais padrão obrigatório. Né? Então o manual ele te dá diretrizes e orientações quanto a esse padrão higiênico-sanitário, tá? E as características do teu estabelecimento. E os 8 procedimentos operacionais padrão, né? Que são aqueles 8 lá: higienização das instalações, equipamentos e utensílios, controle de potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de pragas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens e o programa de recolhimento. Então, manual de BPF mais 8 procedimentos lá obrigatórios que todo estabelecimento de alimentos tem que cumprir. Beleza, Juliana, eu já fiz o curso, eu já tenho o conhecimento teórico do negócio, eu sei que o BPF é a legislação, que ele tem que atender às legislações que você citou agora há pouco, né? E eu conheço lá quais são os 8 procedimentos e o manual. Estudei sobre tudo isso, fiz um curso de X horas, mas eu tenho dúvida da aplicação prática, né? De como a gente deve realmente, na prática, aplicar o programa de boas práticas de fabricação. Né? Do que aperta mais dentro de uma indústria, dentro de um estabelecimento de alimentos, como eu falei lá no início, onde que o sapato aperta. Né? Do que é mais importante para uma empresa, ou do que pode ser mais crítico, né? Para de repente numa fiscalização, ou algo que possa comprometer o teu produto, ou algo que possa chegar no teu produto e chegar até o teu cliente, comprometer de repente até a marca ou a empresa como um todo. E aí eu acumulei, né, aqui alguns pontos que, na minha visão, ao longo dessa minha experiência aí, dentro de vivência de estabelecimentos de alimentos, eu considero como mais crítico e como algo que é prático. Né? Então é sair daquela teoria e vamos para a prática. O que é prático aqui para a gente? Tá? E aí o que eu destaquei? Né? E aí eu destaquei em forma de mandamentos, até para facilitar para a gente aqui a tradução das questões práticas aí do BPF. Então eu coloquei até como os 10 mandamentos do BPF na prática. Tá? Então o primeiro ponto que eu tenho para deixar claro aí na prática é que na pirâmide que eu mostrei lá no início, o 5S, na minha visão, é extremamente importante. Mas ele não pode ser confundido com o BPF, ele não é a mesma coisa. Tá? E por que eu digo isso? Apesar de dizer que o 5S é muito importante para você estruturar essa base da tua pirâmide, né? Formar ali uma base sustentável para que você coloque o BPF em cima, alguns profissionais ou algumas empresas confundem ele com o BPF e tornam de repente um único programa, o que na minha visão não é benéfico. Tá? Você pode confundir e isso não é bacana, porque BPF é lei, o 5S não é. O 5S vai te trazer uma questão educacional, vai catequizar, né, os funcionários ali para o que é importante, de fato, vai sensibilizá-los, mas o BPF é legislação, ele tem que ser atendido e ele envolve muito mais coisa do que o 5S, como a gente viu lá, até nos 8 procedimentos obrigatórios. E se a gente fosse aprofundar na legislação, a gente vai ver que ele é bem profundo mesmo. Então esse é o primeiro ponto aí da prática do BPF. Aplica o 5S. Se você não tem o 5S na tua empresa ou na empresa que você vai prestar serviço, sugere a implantação do 5S, mas não confunde ou não permita que ele seja confundido com o BPF. São duas coisas bem distintas, mas que se complementam. Tá? O segundo mandamento do BPF na prática, tá, é que manual de BPF e procedimentos operacionais padrão, eles não podem ser tratados como Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Isso aí vocês já devem ter ouvido aí de boa parte dos profissionais, aí, dos especialistas de qualidade e de segurança de alimentos. Tá? É bacana você ter um modelo de manual, um modelo de procedimento, para que você possa utilizar em determinada empresa, né, e ter ele como exemplo para você construir o teu, sim.
Mas daí é você pegar ele idêntico de uma empresa e simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mudando só o nome da empresa, isso não é recomendável. E é aí um dos mandamentos do BPF na prática. Tenho conhecimento, vou aplicar ele na prática. Opa, tenho aqui um exemplo de um manual de procedimentos utilizados na empresa X. Vou só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mudar aqui, colocar o nome da minha empresa e pronto. Não é recomendável, né? E é um dos mandamentos que eu classifiquei aqui como do BPF na prática. Tá? É isso aí, Débora. O 5S mantém um ambiente saudável. Tá? Bacana. Terceiro mandamento do BPF na prática é não se prenda unicamente aos 8 POPs. Tá? Então, eu tenho o meu sistema da qualidade, ou eu tenho o meu sistema de gestão de segurança de alimentos. O sistema de gestão de segurança de alimentos não dá nem para você falar isso, até porque existem vários outros procedimentos que as normas que você vai seguir te dizem que você tem que implementar. Mas pensando basicamente aí no BPF, não te prende só aos 8 procedimentos operacionais padrão. Tá? Para você ter um sistema funcionando, é importante que você entenda a importância de você ter procedimentos que dão diretrizes das atividades que você vai executar, o que a tua empresa vai executar. Né? Tem um outro material que eu compartilhei também nas redes sociais que fala da importância do procedimento operacional padrão. Né? Por que é importante você ter padrões para que você cumpra? Você ter diretrizes que te dão o caminho da execução daquela atividade. E se você tiver dentro do teu sistema da qualidade só os 8 procedimentos operacionais que a lei te obriga, você vai estar muito engessado. E de repente tem outras operações que são tão importantes quanto e que complementam ou que auxiliam e fortalecem o teu programa de boas práticas de fabricação, que você não procedimenta, ele não fica padronizado e você tem várias falhas dentro do teu processo de qualidade ou da garantia da segurança do teu alimento. Tá? Então não te prende só aos 8 POPs, qualquer procedimento que você julgue importante para o teu BPF, formaliza ele, capacita as pessoas e deixa ele sempre disponível para consulta. Tá? Esse é um outro mandamento aí do BPF na prática. Tá? Um outro mandamento do BPF na prática é que essa que eu vou falar é uma prática aí de boa parte das empresas, né? Que você pode ter consequências futuras ou problemas relacionados a isso. Né? É que os POPs eles não podem ser elaborados exclusivamente pela área de qualidade. Então, na hora que vocês forem elaborar os procedimentos operacionais, envolvam profissionais de outras áreas, envolvam liderança de outras áreas, envolvam operadores ou funcionários até do chão de fábrica, tá? De outras áreas que não seja essencialmente a qualidade, porque essas pessoas têm muito a contribuir, têm muito a enriquecer para o teu procedimento. Tá? Principalmente se você está entrando agora na empresa. Tem muito mais gente que conhece muito mais do que você sobre os processos daquela empresa e o funcionamento daquela empresa. Então envolve muito mais pessoas para elaborar esse procedimento. Procura conversar e envolver os maiores conhecedores de determinados processos. Vou elaborar, por exemplo, um procedimento de potabilidade da água. E eu sei que lá, para atender a legislação, eu tenho que fazer o check na frequência que você estabelece lá, do teor de clorativo na água. Tá? Então, quem é que faz essa checagem? Né? Um operador da área de utilidades, por exemplo. Envolve esse cara, porque esse procedimento ele precisa estar muito bem escrito lá, dando as diretrizes de como faz essa atividade. Né? Até porque um dos princípios aí do procedimento é você documentar tudo, escrever tudo, para caso aquele funcionário não esteja mais na empresa, ou ele falte por algum motivo, ou tire férias, você tem um substituto dele, e esse cara não perca muito tempo em entender como aquela atividade funciona. Ele faz uma leitura do procedimento rápida e executa. Então por isso que é importante você envolver outras pessoas, o que em algumas empresas não acontece, e os procedimentos ficam somente limitados ao pessoal da qualidade elaborar. Tá? Vamos lá. Um próximo mandamento aí do BPF na prática que eu destaquei é que o BPF ele não se resume só à higiene dos colaboradores. Também é algo comum que a gente vê acontecendo dentro das empresas. Né? A gente mesmo, quando vai treinar o funcionário, quando vai fazer inspeção de rotina ou auditoria de BPF, a gente praticamente catequiza os caras, né,
a eles entenderem que o BPF é só manter o cabelo aparado, manter o uniforme limpo, manter barba feita, as unhas aparadas, né? Limpar o calçado, né? Tomar banho com frequência, enfim. A gente praticamente catequiza eles que é só isso. E o BPF não é só isso. E eles têm muito a contribuir com todos os outros pontos aí do programa de boas práticas de fabricação. Controle de pragas, por exemplo, né? Geralmente é uma área, um tema, né? Se é que a gente pode falar assim, que é gerenciado pelo pessoal da área de qualidade. É o pessoal da área de qualidade que acompanha o profissional. Acho que agora que falhou foi o meu aqui que deu reconexão. Tá voltando agora, tá? Todo mundo tá me vendo e me ouvindo? Acho que sim. Os coraçãozinhos estão subindo aqui, então vamos lá, tá? Então, pessoal, o BPF não é só a higiene dos colaboradores. A gente meio que intuitivamente, sem querer, catequiza as pessoas, né, os profissionais aí que tem muito a contribuir com todo o resto do BPF, só em lavar as mãos, manter o uniforme limpo, não cuspir no chão, né, manter a barba feita, e o BPF não é só isso. Então eles têm muito a contribuir, por exemplo, eu estava falando no controle de pragas. Tá? Controle de pragas geralmente é um tema ali gerenciado pelo pessoal da qualidade. Mas todas as pessoas de todas as áreas têm muito a contribuir com o controle de pragas. Seja sinalizando lá no formulário MIP, né, quando identificou uma praga, ou contribuindo de outra forma, né, evitando aí os 4 As que são acesso, abrigo, água e alimento. Né, e trabalhando dentro da sua área, seja com o 5S ou com a própria BPF, limpeza das instalações, dos equipamentos, para evitar esses 4 As. Né? Eles podem contribuir, sim, por exemplo, num sistema de rastreabilidade. Se eles fizerem corretamente a identificação dos produtos, segregarem os produtos que merecem ser segregados, que são produtos aí potencialmente inseguros, por exemplo, ter atenção no processo de datação dos produtos para que eles, né, saiam com a datação correta, isso facilite a rastreabilidade. Então a gente tem que entender que BPF não é só a higiene dos colaboradores. Os colaboradores básicos ali, sejam básicos ou de liderança, enfim, eles têm muito a contribuir com todo o sistema. Seja higiene, seja sistema de rastreabilidade, né, seleção de matérias-primas, ingredientes, embalagens, ou seja, a gente tem que dar um direcionamento para todos os funcionários que o BPF é tudo isso, sim, não só a higiene dos colaboradores, e isso acaba sendo algo que acontece em boa parte das empresas, tá? Então, para você que está ingressando agora no mercado de trabalho, conhecer o 5S, entenda que na prática é assim, né? Mas você pode fazer diferente. Né? Um outro ponto aí do BPF na prática, que eu destaquei aqui, é que o controle de pragas é dever de todos e a gestão é de extrema importância, a sua gestão. Né? Até adiantei um pouco aqui, né, que todo mundo tem o dever de contribuir com o controle de pragas dentro das empresas. Tá? Controle de pragas e vetores é algo extremamente importante, pode comprometer a qualidade do teu produto ou até a qualidade da tua marca. A gente conhece aí situações bastante conhecidas, né, de marcas, de produtos que ficaram comprometidos aí com situações envolvendo a presença de pragas nos produtos. Tá? A gente vê isso com uma certa frequência. É lógico que em alguns momentos a gente vê um pouco de má fé, né, de algumas pessoas, mas em outra parte não. Tá? Então, por exemplo, uma das operações que eu coloquei aqui, que foi o pão na chapa lá, no Rio de Janeiro, em 2016, foi encontrado muita barata dentro dos estabelecimentos. Então a gente sabe que as pragas são vetores de transmissão de doenças. Então a gente tem que fazer com que todos os funcionários entendam que a gestão do controle de pragas, de novo, não é exclusividade de um único setor, e sim de todo mundo, e que todos têm a contribuir com isso. Tá? BPF na prática, outro ponto que eu julgo que merece um grande destaque, tá? É que a área de qualidade acaba sendo a responsável principal por levantar a bandeira de boas práticas de fabricação. Né? Isso é natural, faz parte realmente, é a área que tem afinidade e conhecimento maior, e a área que tem conhecimento técnico para fiscalizar, para auditar aquilo internamente dentro de uma empresa. Tá?
Porém, como o BPF ele é muito amplo e ele envolve, por exemplo, calibração e manutenção de equipamentos, na prática, o que é que eu te digo? A área de qualidade, os profissionais de alimentos, que geralmente estão ligados à área de qualidade, precisam entender de manutenção e calibração de equipamentos. Tá? Não dá simplesmente para você largar nas mãos da manutenção. Não é que não seja confiável e que você não confia, por exemplo, na manutenção da tua empresa, na área de manutenção da tua empresa. Mas você precisa entender, pelo menos ali do funcionamento básico dos equipamentos, de qual tipo de lubrificante que ele pode receber, né? Até para você, junto com a área de manutenção, né? Seja cobrar ou até auxiliá-los, a orientá-los ali sobre o melhor tipo de lubrificante a ser utilizado, né? Para a gente evitar contaminação dentro dos estabelecimentos, né? São os lubrificantes grau alimentício, mas a gente também precisa ter o discernimento, né? De entender que alguns equipamentos, né, podem ter uma limitação de não receber um tipo de lubrificante grau alimentício, né? E aí esse equipamento, se por exemplo for um equipamento que não tem contato direto com o produto, né, avaliar esse risco, não tem contato com o produto, então não vai trazer risco de contaminação química para o produto, né? E ter esse bom diálogo com a manutenção. Assim como entender da calibração de equipamentos, né, da interpretação de um laudo de calibração, né, porque geralmente é você que recebe os órgãos fiscalizadores ou você que recebe órgãos de auditoria e é você que geralmente tem que explicar tudo isso. E é interessante você entender tudo isso para que você tenha uma visão sistêmica do negócio. A gente sabe que hoje em dia profissionais que têm uma visão sistêmica do negócio são profissionais que se destacam, né, que têm um maior conhecimento e que conseguem agregar mais para a empresa. Tá? Então, BPF na prática, você que é da área de alimentos, você que tem o curso e o entendimento do BPF, procura entender de manutenção e de calibração de equipamentos. Tá? Destacando o próximo ponto aí do BPF na prática, tá? É sobre treinamentos de BPF. Né? Então, é uma prática muito comum dentro das empresas, é obrigação legal você ter que capacitar as pessoas, né? Treinar as pessoas em boas práticas de fabricação. Tá? Cada empresa adota a sua metodologia, define, né? Todo mundo que entra tem que fazer uma integração, não sei, de segurança do trabalho, de qualidade, de segurança de alimentos. As pessoas precisam ter conhecimento de BPF porque é lei e precisam fazer uma reciclagem desse BPF aí no mínimo anualmente. Tá? O que é que eu tenho a dizer sobre BPF? Treinamentos BPF, perdão, na prática. Né? Vamos trazer a parte prática do negócio. Os treinamentos BPF, eles têm que ter aí uma didática que seja envolvente e que sensibilize as pessoas. E aí, semana passada, eu estava ouvindo uma live de uma pessoa aí da área de segurança de alimentos e ela comentou, fez um comentário que eu achei bastante interessante, né? Que é a diferença entre conscientização e sensibilização. Né? E quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente tem que falar de sensibilização. Porque, segundo ela, a conscientização ela toca na parte da razão. E a sensibilização, ela toca no coração. Então, a gente que é profissional da área de alimentos, a gente que sabe, por exemplo, as consequências de você ingerir e consumir um produto contaminado e de contrair uma DTA, uma doença transmitida por alimentos, a gente sabe que isso pode até levar à morte de uma pessoa. Então, a gente tem que saber usar desses argumentos e dos melhores artifícios didáticos aí para a gente levar esse conhecimento para quem está sendo treinado. De uma forma bem simples, de uma abordagem bem direta, de uma forma que envolva, né, e prenda a atenção dessas pessoas que estão participando dos treinamentos, tá? E de uma forma que sensibilize eles, para entender que eles estão ali colocando a mão na massa, literalmente, colocando a mão no produto, e que aquele produto vai chegar no mercado e de repente pode ser consumido por um amigo, por um familiar, e causar de repente algum mal, né, para um familiar dele ou um amigo, e esse familiar, né, ir parar no hospital ou de repente, né, Deus os livre aí, vir a falecer. Então a gente tem que saber utilizar esses argumentos. Hoje a gente vê algumas pessoas, né, algumas dicas aí de treinamentos BPF para você fazer dinâmicas durante o treinamento. Né? Uma bastante conhecida é aquela da lavagem das mãos, que você passa tinta guache, né, nas mãos de uma pessoa, essa pessoa é vendada, né, e ela passa tinta guache nas mãos. Né? E aí no final, né, quando essa pessoa tira a venda, a gente faz uma discussão com o grupo de quais partes das mãos essa pessoa não conseguiu sanitizar no processo correto de higienização das mãos.
e aí você abre o tema para uma discussão bacana. Isso foi bastante propagado agora, principalmente via WhatsApp, depois da pandemia do coronavírus. Mas para quem é profissional da área de alimentos, sabe que lavagem de mãos de forma correta não é novidade. Para a gente não é novidade. A gente passa a nossa vida toda, o nosso tempo todo dentro dos estabelecimentos de alimentos, ensinando, né, os funcionários a fazer a higienização do modo correto, né? Esfregar entre os dedos, o polegar. Então, para a gente isso não é novidade. Talvez para a grande população, de um modo geral, sim, né? Até por uma questão educacional, né, mesmo. Né? Por isso que, aí fazendo uma alusão, né, com o tema da live, com o momento que a gente está vivenciando agora, muitos profissionais da área de alimentos entendem que a Covid-19, né, o coronavírus, vai deixar um bom legado, né, que é aí de uma educação higiênica para as pessoas que a gente não via antes. Tá? Beleza? Bacana, Fábio, comentário. Não confundir calibração com ajuste ou reparos. Né? Então, isso é o que a gente que é profissional da área de alimentos aí menos quer. Né? Reparos, por exemplo, dentro da indústria de alimentos. Tá? E aí a Lígia comentou sobre o treinamento que ela sempre faz, é muito bom. É muito bacana mesmo essa dinâmica. Tem várias outras aí interessantes. Tá? Vamos lá, gente. Um outro ponto aí que eu destaquei, né? E aí por isso que eu achei interessante colocar como os mandamentos do BPF na prática, tá? É sobre auditorias e inspeções de BPF, tá? É lei também, né? Então, não é lei você fazer, mas as empresas fazem internamente para que elas preparem o teu sistema, né? E para que elas estejam sempre preparadas para receber os órgãos de fiscalização. Então, a prática comum dentro dos estabelecimentos, né, e até uma forma de você mostrar preocupação com o consumidor, com o teu cliente, né, você sempre está avaliando o teu sistema, né, de gestão da qualidade, né, o teu programa de qualidade ali de BPF implementado. Porém, né, parece algo assim, óbvio que eu vou falar, mas não é pela experiência que eu vivi. E tanto eu vivi experiências positivas, né, o lado positivo do que eu vou comentar agora, com o lado negativo. Você fazer a auditoria e inspeção de BPF, né, e no final você não ter um plano de ação para você monitorar, tá, é mesmo que você não fazer a inspeção. Tá? E eu não digo só fazer o plano de ação, né, porque algumas empresas adotam o seu método de inspeção, o seu método de auditoria, né, define lá que a auditoria tem que ser feita numa frequência, não sei, bimestral, trimestral, semestral. A legislação não te obriga, né, a isso. E as empresas falam que, por exemplo, cada dono de área ou área de qualidade, enfim, elabora um plano de ação no final para apresentar com as melhorias que devem ser executadas. Tá? Mas se tu não monitora esse plano de ação, tá, a tua auditoria, a tua inspeção, ela é ineficaz. Porque você não consegue identificar, por exemplo, a evolução do teu programa de BPF, que ele saiu de uma condição X e chegou a uma condição Y. E tu não consegue, por exemplo, vincular ele a programas de reconhecimento das pessoas, tu não consegue vincular ele, por exemplo, né, algumas empresas fazem isso, né, ao programa de participação de lucros e resultados. Tá? Então você precisa monitorar o avanço, a melhoria do teu BPF. E você faz isso através de monitoramento dos planos de ação, tá? Da melhoria contínua. Certo? Aí o nosso tempo é bem curto, vamos dar uma corrida aqui, tá? Lembrando do que eu combinei com vocês no início, tá, pessoal? Como o tempo para live no Instagram é muito curto, 1 hora, né? E a gente ainda está falando de BPF, vai falar de APPCC. Caso a live encerre, eu recomeço outra e aí vocês retomam, tá? E aí eu vou pedir que todos que estão aqui, se quiserem, lógico, né, dar sequência aí na live, entender sobre a APPCC na prática, deem sequência, né, para o conteúdo, tá? Um outro ponto aí do BPF na prática, tá, que eu destaquei, né, e aí é o 10º ponto, é para que você tenha melhores resultados, tá? O seu maior parceiro vai ser a área de manutenção, tá? E aí, assim, pode soar um pouco impactante o que eu estou falando, estranho, mas não é. Se a gente for para a prática, a gente vai ver que o BPF ele envolve muita questão estrutural, muita questão de manutenção, tá?
de condição de estrutura que a gente precisa melhorar, seja civil ou de equipamento, tá? E se você tiver uma boa afinidade com a manutenção, né, e a manutenção, a tua empresa tiver uma boa política, né, de priorização das ações, né, o teu BPF ele vai alavancar e vai ter um processo de melhoria muito bom, tá? Então, assim, geralmente as áreas de manutenção procuram dar prioridade do que eles vão atacar em situações emergenciais, né, ou nas programações que eles fazem. Então, você ter um critério definido lá do que é prioridade, vai afetar a qualidade do produto, tem que ser tratado como prioridade número 1, ou envolve segurança das pessoas, que geralmente é colocado assim, é colocado como critério 1, né? Aí afeta a qualidade e a segurança de alimentos do produto, é colocado como prioridade 2, afeta a produtividade, é colocado como prioridade 3. Então é interessante que tenha essa política dentro da empresa. Se não tem, é interessante que você sugira que a empresa adote essa política, né? E que você tenha ali a área de manutenção como um aliado, para que você possa realmente atacar quais são os pontos-chave do BPF, que envolve muito a questão estrutural e a questão de manutenção de equipamentos que podem afetar ali a qualidade e a segurança de alimento do teu produto. Ok? Então esses são os 10 pontos aí dos 10 mandamentos do BPF na prática, tá? E aí, para a gente não perder o pique aqui, vamos passar aqui já para o nosso APPCC, tá? E aí eu trouxe uma outra figura também aqui, lembrando da limitação da live do Instagram, que não dá para eu compartilhar a minha tela da minha apresentação. Então eu trouxe impresso, tá? Aí eu sei que a impressão saiu invertida, né, porque é o selfie aqui do celular. E aí, como é que eu coloco o APPCC, né, considerando aqui um sistema de gestão de segurança de alimentos, por exemplo, né? O BPF é o pilar da tua casinha aqui. O APPCC são os pilares de sustentação. E o teu telhadozinho aqui é a tua norma de sistema de gestão de segurança dos alimentos, lógico, se você for implementar uma norma, seja certificado ou não, tá? É lógico que eu tenho um desenho dessa casinha muito mais completo, vocês de repente podem até ter visto essa casinha muito mais completa, tá? Mas eu trouxe ela de uma forma básica para ilustrar a importância aqui do APPCC e principalmente do vínculo que tem do BPF com o APPCC, tá? Então a gente vai ver que o BPF ele é o programa de pré-requisitos para o APPCC. Para o teu sistema APPCC funcionar perfeitamente, você tem que ter um BPF funcionando perfeitamente também. Se você não tiver, o teu APPCC não vai funcionar direito. Porque toda a prevenção dos perigos que você precisa fazer do APPCC para evitar que o teu alimento saia para o mercado contaminado, o BPF influi e contribui bastante. Tá bom? Então vamos lá. O APPCC, só para a gente relembrar, contextualizar antes de entrar na parte prática do APPCC. Ele também é lei, tá? Então lá em 1993, o MAPA, que nem era chamado de MAPA naquela época, estabeleceu normas e procedimentos para a implantação do sistema APPCC nos estabelecimentos de pescados e derivados, tá? Depois veio a portaria 1428 de 1993 do Ministério da Saúde, né? E aí ele estabeleceu procedimentos para implementar o APPCC em todas as indústrias, de forma geral, né? E a portaria 48, eu destaquei só as principais, tá, gente? Portaria 48 do MAPA, que obrigou a implantação gradativa do APPCC nas indústrias de produto de origem animal, tá? Porém, as diretrizes máximas do APPCC, elas vêm do Códex Alimentários, né? Que não é legislação, mas que são seguidos por todos os estabelecimentos e todas as normas, por exemplo, de sistema de gestão de segurança dos alimentos, né? Que é o Código de Práticas em Higiene de Alimentos do Códex Alimentários, né? Que é um documento chamado CAC-RCP-1 de 1969, que está na sua revisão 4 de 2003. Tá? Então, essas são as diretrizes máximas de um sistema APPCC. Tá? O APPCC, aí não é novidade também, pelo menos para a grande maioria de vocês, se não para todos, ele é formado por 12 etapas. Né? E aí está muito na nossa cabeça somente 7 dessas 12 etapas, que são os 7 princípios, que são as últimas etapas aí das 12. Tá? Então você tem
nessas 12 etapas, as 5 etapas preliminares chamadas e os 7 princípios, tá? 5 etapas preliminares mais 7 princípios. Somente essas últimas 7 é que está mais fresca na nossa memória, mas as 5 etapas preliminares também têm a sua grande importância, tá? E quais são essas etapas, né? Só para a gente relembrar aqui rapidinho. Formação da equipe, primeira etapa. Segunda etapa das 5 preliminares, descrição do produto. Terceiro, identificação, né, da intenção de uso. Quarto, construção do fluxograma de processo. E quinto, você confirmar esse processo em loco. Então, apesar de elas serem pouco lembradas, elas são muito importantes para você previamente começar a construir o teu sistema APPCC, os teus planos APPCC. Tá? Quais são os 7 princípios? Né? Depois que você faz tudo isso que eu falei, as 5 etapas preliminares, você tem a listagem de todos os potenciais perigos e a condução da análise dos perigos que você identificou. Aí você tem a determinação dos pontos críticos de controle, que são os famosos PCC, princípio 2. Princípio 3, você estabelece limite crítico para cada um desse PCC que você determinou. Princípio 4, um sistema para você monitorar esse PCC. Como eu vou monitorar, quem vai monitorar, com que frequência ele vai ser monitorado. O próximo princípio, que é você estabelecer as ações corretivas, caso haja alguma falha nesse monitoramento ou na verificação desse PCC. Tá? O próximo princípio, que é o 6º, é você estabelecer procedimentos de como você vai verificar a execução desse monitoramento. E o último princípio, o controle dos documentos e registros acerca desses PCCs que você estabeleceu. Tranquilo? Agora vamos para a parte prática. Tá? E também eu trouxe em forma de 10 mandamentos. Lembrando, para quem não ouviu, né, ou quem entrou depois, eu vou compartilhar esse conteúdo em forma de apresentação no meu grupo privado, grupo VIP lá do Telegram. Se você não está nele, corre lá no link da minha bio, entra lá no grupo do Telegram que eu vou compartilhar lá. Tá? E aí eu trouxe também em forma de 10 mandamentos, os 10 mandamentos do APPCC na prática. Então vamos lá, eu tenho um curso de APPCC, eu conheço as 12 etapas, Juliano, que você me citou agora, eu já tenho experiência aí, por exemplo, no treinamento que eu fiz, né, teórico, sobre a elaboração de um plano APPCC, que eu tenho que seguir essas 12 etapas, mas onde é que o sapato aperta na prática, quando eu estou lá dentro da indústria, do estabelecimento de alimento que eu presto serviço ou que eu trabalho. Tá? Então vamos lá, primeiro ponto, na prática, existe a equipe que você forma, e essa equipe todo mundo sabe que tem que ser multidisciplinar, ou seja, composta de vários membros de várias áreas, para que você tenha o conhecimento de todas as áreas na hora de elaborar o teu plano. Um cara que entenda de manutenção e conheça dos equipamentos, quem conhece da qualidade, do controle dos processos de qualidade, das análises, né, que cercam aquele produto para ele ser aprovado no final, do cara do almoxarifado que recebe os ingredientes, os insumos, as matérias-primas, porque ele entende qual é o fluxo, né? Quais são os riscos que aquele produto que está sendo recebido pode trazer para o teu produto final. Né? Então tem que ser uma equipe multidisciplinar. E você tem que ter um coordenador, né? Que no APPCC Codex é chamado coordenador de APPCC, ou se você tiver aí uma norma de sistema de gestão de segurança de alimentos, vai ser coordenador da equipe de segurança de alimentos, ou ESA, como é batizado. Tá? Então esse cara, ele precisa dominar essas 12 etapas, certo? De novo, parece algo assim óbvio, mas não é, e eu digo por experiência própria, né? A gente já viu aí empresas, por exemplo, que colocam o estagiário para elaborar os programas, né, os planos APPCC. Parece absurdo, mas a gente já viu isso acontecer. E aí quem é que está à frente ali é o responsável principal pela gestão da segurança do alimento dentro da indústria, é o coordenador da equipe de segurança de alimentos, é o coordenador do sistema APPCC. Né? Então ele é o cara que tem que conhecer e dominar. Essa responsabilidade de elaborar os planos, é lógico que não vai ser só dele, mas também ele não pode delegar para o estagiário ou para alguma outra pessoa e ele não está envolvido e não conhecer as 12 etapas do processo. Então, na prática, gente, vivenciando dentro da indústria, dentro de um estabelecimento de alimentos, né, esse cara precisa dominar essas 12 etapas. Tá? Segundo mandamento do APPCC na prática, não despreze ou menospreze as 5 etapas preliminares. Né?
E por que eu digo isso? Também é comum, quando você vai elaborar planos APPCC, que você não dedique tempo ou não dedique cuca para você elaborar ali as tuas 12 etapas preliminares. Né? Você descrever a intenção de uso do produto, você descrever as características do teu produto, não fazer um bom fluxograma. Tá? Aí na hora que você vai validar, você já tem o primeiro problema, porque na validação do fluxograma você vai ver que ele foi construído de uma forma mal construída. Você não vai conseguir enxergar quais são os pontos críticos de controle na tua fábrica, ou se enxergar, não vai enxergar da forma que deveria. Então não despreza ou menospreza essas 5 etapas preliminares que têm grande importância. Tá? A gente tem 6 minutos, ainda falta mais um pouquinho. Lembrando a todos aí que se cair eu retomo e a gente retoma aqui, tá bom? Combinado? Próximo mandamento do APPCC na prática. Não fragmente a elaboração de um plano APPCC. É lógico que você pode ali dividir as atividades. Mas cuidado com essa divisão que você vai fazer. Porque as etapas do APPCC, elas se falam umas com as outras. Então, se quem está sendo o líder máximo ali, por exemplo, da elaboração de um plano APPCC, ele destrinchar ou quebrar em partes a elaboração de um PCC de forma que depois ele vai ter dificuldade, isso vai gerar um grande problema. Então, não é interessante que você fragmente muito. Né? Você pode determinar para alguém da equipe, né, de APPCC, por exemplo, fazer a descrição do produto? Sim. Você pode determinar para alguém, por exemplo, construir o fluxograma? Sim. Mas tudo isso tem que ser concentrado depois e tem que ser verificado por toda a equipe. Né? Essa fragmentação excessiva pode trazer problemas futuros para a elaboração dos teus planos. Então, na prática, isso não é um bom hábito. É até o ponto de vista que eu falei, né? Mas cuidado com fragmentar muito. Tá? Outro ponto aí do APPCC na prática, tá? É você não concentrar, e é comum também isso acontecer dentro dos estabelecimentos, você não concentrar a elaboração dos planos ou a manutenção desses planos, porque não é só elaborar e pronto, jogar para rodar, tá? Somente nas mãos da equipe ou da área da qualidade. E infelizmente isso é comum a gente ver acontecer. Tá? Quem já está inserido no mercado de trabalho, que está me ouvindo, pode até dar um ok aí, né? Confirmando isso que eu estou falando. Tá? Não estou generalizando, tá? Então já tive várias experiências muito positivas em que o plano APPCC era elaborado por toda a equipe multidisciplinar, tinha um envolvimento muito grande de outras áreas, tanto na elaboração quanto na manutenção, mas na boa parte das vezes, né, isso acaba ficando só a cargo da área da qualidade. E isso não é benéfico para o sistema APPCC, né? Pelo mesmo motivo do que eu falei lá atrás, por exemplo, do BPF, que a gente acaba catequizando as pessoas que BPF é só higiene e saúde dos colaboradores, e não é. Tem muito mais coisa por trás daquilo. E as pessoas precisam entender da importância de um sistema APPCC. Então, quanto mais você tem a equipe envolvida, elaborando os planos, participando da elaboração dos planos e participando ali também da manutenção dos planos, você vai ter um sistema APPCC muito mais robusto, muito mais forte. E um sistema APPCC muito mais preparado para receber aquele telhadinho lá daquela casinha lá, que são os sistemas de gestão de segurança dos alimentos. A norma aí completa, por exemplo, formando um sistema completo. Tá bom? O outro ponto aí, certo? É o seguinte. Dentro dos passos do APPCC, para você determinar os PCCs, é comum você usar uma ferramenta que o Codex te dá uma diretriz, que é a árvore decisória. Tá? Porém, essa árvore decisória, pessoal, está acabando, a gente retoma, tá? Falta 20 segundos aí. Porém, essa árvore decisória, tá? O Codex não te obriga a usar a que ele fornece. A empresa pode determinar a sua. Tá? E às vezes, algumas empresas se enrolam com essa árvore decisória porque querem inventar a roda. O próximo ponto que eu estava falando era da árvore decisória. Tá? Então, dentro da sequência de elaboração dos planos APPCC, por exemplo, você tem aí que para determinar um PCC, é interessante que você adote a ferramenta da árvore decisória. O Codex ele te sugere uma árvore decisória, mas ele não te obriga a usar ela. Cada empresa pode, por exemplo, adotar a sua.
E algumas empresas tentam inventar a roda. E aí acabam se complicando, acabam não fazendo um plano PCC bem conciso, não conseguem identificar um PCC, ou acabam passando batido na identificação de um PCC, e pode ter problema tanto na produção de um produto, né, de um alimento seguro, como um problema de não conformidade ou de fiscalização dos órgãos aí de inspeção. Tá? Então, não inventa a roda. Tá? Pega a árvore decisória do Codex, ou se você for adaptar ou criar a tua, né, tenta seguir aí o que já tem produzido no mercado, ou de uma consultoria experiente, tá? Não tenta inventar a roda. Né? A árvore decisória é uma importante ferramenta para você identificar os PCCs dentro dos teus planos APPCC. Tá? Então, não inventa a roda com a árvore decisória. Tá? Um outro ponto aí, APPCC na prática, tá? Conheça o seu processo. Tá? Então, assim, eu já fiz o treinamento de APPCC, eu conheço a ferramenta, eu conheço toda a teoria, tá? Já vou começar a elaborar aqui, fazer fluxograma, fazer descrição do produto, vou só chamar o Zezinho ali, que ele conhece do produto, vou chamar o fulaninho ali, que conhece aqui do processo de produção, e eu vou ficar aqui sentado na mesa elaborando o plano APPCC. Não. Levanta a bunda da cadeira, né? Me permitam o termo aí, e vai para dentro do processo. Eu sou novo dentro da indústria, dentro do restaurante. Né? Entra para dentro do processo e conhece como é que funciona. Você só vai elaborar um plano APPCC conciso, coerente, robusto, se tu conhecer do processo. É lógico que você não vai conhecer 100% de tudo e dominar tudo. É por isso que a equipe tem que ser multidisciplinar. Tá? Mas é interessante que você conheça o processo. Né? Elaboração de fluxograma, tu tem que ir para dentro da área para elaborar o fluxograma. Validação de fluxograma, principalmente, aí é que tu tem que ir para dentro da área mesmo. Então, se tu tá com papel e caneta aí, anota essa dica que ela é muito valiosa. Tá? Plano APPCC não se elabora sentado na cadeira, se elabora dentro do processo. Tá? Então, sai da cadeira e vai para dentro do processo. 40 pessoas voltando aí, bacana, legal. Obrigado, gente, por ter voltado aí. Tá? O conteúdo é interessante. Próxima dica aí do APPCC na prática. Tá? Defina um plano de ação para você elaborar os planos APPCC e um prazo para você finalizar. Tá? De novo, igual lá no BPF. Parece óbvio, mas não é. Tá? Se você não tiver um plano de ação com todos aqueles 12 passos lá do APPCC, do que você vai fazer em cada um deles, quem é o responsável, e quais os prazos para entrega, e quando você vai finalizar a elaboração desse plano PCC, isso vai parecer obra de governo ou de prefeitura. Algumas, né? Não sei se eu posso generalizar, mas geralmente são obras que a gente sabe que demoram aí, tá? A finalizar. E um plano APPCC ele não pode demorar tanto para ser finalizado, até porque é uma ferramenta para você garantir a segurança do produto que você está elaborando, tá? Então, plano de ação, sempre a gestão vai ser aliada da parte técnica, gente. Plano de ação com monitoramento, determinação dos responsáveis e prazo para finalizar cada uma das etapas e a finalização total do teu plano, ou dos teus planos. Tá? Próximo ponto aí. Os planos devem ser elaborados a 4 mãos. De novo, Juliano, mas isso é óbvio. Isso a gente escuta no treinamento. Mas quando você vai para a prática, para dentro dos estabelecimentos de alimentos, não é isso que acontece em 100% dos casos. De novo, o que você vê é aquilo sendo jogado nas mãos da galera da qualidade. E não pode ser assim. Né? A importância da equipe multidisciplinar é você ter pessoas que conhecem de várias áreas que possam contribuir para você ter um plano ali firme, concreto e robusto. Tá? Então ele tem que ser elaborado, quando eu falo a 4 mãos, não é 4 pessoas, a 4 mãos são várias pessoas ali. Lógico que tendo aquele cuidado do excesso da fragmentação das atividades. Tá? Próximo ponto, existe um mito, né? Que vocês já devem ter ouvido falar ou podem se deparar com esse mito quando vocês forem ingressar no mercado de trabalho ou ingressar aí dentro de estabelecimentos de alimentos. Tá? Eu tenho que ter PCC no meu plano, pelo menos um.
Não existe um plano APPCC sem PCC, tá? Esse é um mito, tá, pessoal? Então você pode ter um plano APPCC sim, em que você não tenha identificado nenhum PCC ao longo do teu processo, tá? Parece... a gente fica surpreso quando a gente ouve isso, né? Mas eu posso ter um processo do ponto de vista de segurança dos alimentos, né, tão bem estruturado, tão bem organizado, que eu não precise de nenhum PCC, né? Então, não é raro, não é incomum você ter um processo sem PCC. Se dentro da tua árvore decisória você fizer aquelas perguntinhas lá da árvore decisória e você vê que não tem nenhum processo em que você precise ter um PCC, isso pode acontecer. Então, na prática, a gente precisa quebrar esse mito. Isso é mito, tá? E por fim aí, um último mandamento aí, tá? Que eu coloquei é que a chave para um bom sistema PPCC vai estar, logicamente, aí vinculada ao sucesso do teu programa de BPF. Então, na prática, gente, para você ter um bom PPCC, você precisa ter um excelente BPF, tá? Você não consegue ter um bom APPCC sem você ter um excelente BPF. Então, começa construindo o BPF se você está partindo do zero, tá? Ou se a empresa que você vai prestar serviço, né, como consultor, não tem BPF, então começa pelo BPF, depois parte aí para o APPCC e depois vai subindo nesses degraus, tá? Aí eu estou vendo que a Débora perguntou PCC e PC, qual a diferença na prática, né? O termo PC ele não é nem utilizado, né? Esse é um termo antigo, né? Utilizado pelo Codex, né? Que é ponto crítico e ponto crítico de controle. Se eu for traduzir aí, por exemplo, esses conhecimentos, né, para as normas de gestão de segurança dos alimentos, você tem um conceito que teoricamente, não posso dizer que é a mesma coisa, deu lugar ao PC, que é o PPRO, que é o Programa de Pré-Requisito Operacional, tá? Então o PCC é aquele controle mais efetivo, está ligado a uma etapa de processo, tá? Em que a partir daquele ponto lá você tem um risco para o teu produto seguir adiante contaminado. E você tem que fazer uma série de controles nele. O PPRO está ligado mais a uma etapa operacional que está na mão da operação, tá? E você tem também o PPR, né, que é o Programa de Pré-Requisito, que está vinculado às operações que têm uma relação maior com os programas de pré-requisito, por exemplo, que pode ser boas práticas de fabricação, então é um controle de higiene de equipamentos, por exemplo, pode ser um PPR, tá? A Temis perguntou aí, as indústrias se podem criar uma matriz de significância própria para determinar se o perigo é ou não significativo. Podem sim, Temis, tá? Isso fica aberto, é a árvore decisória, né? Você é a empresa que determina, mas a minha sugestão é não inventar a roda, tá? Então você tem boas árvores decisórias já, principalmente a do Codex e outras adotadas aí, por exemplo, né, por outros programas aí que você pode adotar na elaboração dos teus planos APPCC, tá? Esse era o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Então, por favor, não desliguem agora. Eu tenho uma mensagem para mostrar para vocês ainda, tá? E eu deixo aberto para perguntas aí, caso alguém queira perguntar, tá? Enquanto alguém vai fazendo alguma pergunta, o que é que eu tenho para comunicar para vocês? Primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Então, gratidão para todos que dispuseram aí do seu tempo para adquirir mais conhecimento, né? Então eu estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês, espero ter atendido as expectativas. Repito novamente, esse conteúdo eu vou passar em forma de apresentação aí no meu grupo VIP aí do Telegram. Então quem quiser participar desse grupo do Telegram, compartilho muito conteúdo de qualidade e segurança dos alimentos, corre lá no link da minha bio, tá? E aproveitar para divulgar o meu trabalho também, tá? Eu tenho um projeto que eu tenho construído aí ao longo desses mais de 15 anos de experiência, mais especificamente aí nos últimos 3 anos, tá? Eu desenvolvi um método para capacitar pessoas que querem seguir na área de consultoria de alimentos ou de segurança dos alimentos. O nome do método é chamado, eu batizei de Método CESA, Consultor Expert em Segurança dos Alimentos. Então nesse método eu coloco toda a minha experiência teórica e prática, tá? E eu lancei um curso baseado nesse método. As inscrições dele foram abertas aí no final da semana passada. Quem quiser e se interessar pode acessar a minha plataforma, link também na minha bio do Insta. Acessa lá, você vai acessar a minha plataforma, conhecer o curso, conhecer um pouco do método
E se tiver interesse, lógico, fazer efetivato a inscrição nele. O curso, Débora, você perguntou se ele engloba a indústria de carnes. Como ele é um curso para a área de alimentos e de segurança dos alimentos, eu te garanto que envolve qualquer nicho aí dentro da área de alimentos. Está relacionado a alimentos. Então ele fala de BPF, como eu falei, de APPCC, ele fala de consultoria de forma geral, ele fala de microbiologia, ele fala de perigos relacionados a alimentos, ele fala das normas de sistema de gestão de segurança dos alimentos, tá? De tudo isso. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Minha palavra de hoje aqui para vocês, além do boa noite, é gratidão, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.